Olá, irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. Antes de iniciarmos, gostaria de pedir aos irmãos que estiverem pelo YouTube, se inscrevam no canal, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos esse vídeo, porque isso vai estar ajudando a gente a pregar o Evangelho dentro do YouTube. Se você estiver pelo aplicativo, após o término do vídeo, vai lá no YouTube, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe também pelo aplicativo no ícone que tem ao lado do interrogação. Isso vai estar ajudando a gente também a compartilhar a palavra de Deus. Se tiver dúvidas ou sugestões, você pode deixar ou nos comentários do YouTube ou no aplicativo no ícone de interrogação. E você que não conhece o aplicativo, na descrição do vídeo tem um link para você baixar o aplicativo. Lá você vai encontrar Bíblia, meditação, inário, lição, estudos bíblicos e enfim, tem bastante coisa lá que vai ajudar na nossa comunhão diária. Os pedidos de oração de hoje, o irmão Revelino, ele está sempre aqui no canal, sempre acompanhando, sempre comentando. Ele pediu orações pelos filhos dele, pelo Christian, de 17 anos, e pela Pietra, de 23. Então, possamos estar orando pelo irmão, pelos filhos dele, que eles sempre tomem as melhores decisões na vida. E o pedido de oração dele foi específico para proteção em relação ao coronavírus, esse vírus que tem destruído muitas famílias nos nossos tempos. O pastor Eli, que faleceu recentemente, não possamos estar orando para que os nossos filhos estejam protegidos, os nossos pais e todos aqueles a quem amamos e aqueles que não amamos também, que Deus tenha misericórdia de todos que estão enfrentando essa luta. A irmã Valdenice pediu oração pelo filho dela, que está enfrentando problemas com bebida, então possamos orar pelo filho da irmã Valdenice. O irmão Rondinho, espero ter escrito certo o nome do irmão, ele pediu oração pelos estudantes adventistas por provações que eles estão enfrentando referente aos sábados. Na escola ou faculdade ele não deixou claro, ou eu não entendi ao certo. Então possamos estar orando. Vou estar colocando uma aba de testemunhos no aplicativo em breve. Já falei isso um tempo atrás, bem quando eu comecei o canal, mas eu não consegui fazer o envio de testemunho, então eu vou colocar lá e a gente vê depois como é que faz para envio de testemunho. Talvez vocês me mandando por mensagem, Telegram, WhatsApp, e eu vou concluindo os testemunhos de vocês lá. E claro, a oração que eu peço também aos irmãos, para que estejamos orando pelo aplicativo da Bíblia, que ele se mantenha no ar sem que nenhuma censura venha tirá-lo. Bom, pergunta de hoje, a nossa reflexão vai ser em cima da pergunta do irmão Isaac. E ele perguntou: como se pode andar com Deus sendo humano? Como eu posso andar com Deus sendo eu humano? Então, para isso, vamos abrir nossas Bíblias já no melhor exemplo que eu acredito dessa pergunta, Gênesis capítulo 5, verso 24. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Então hoje basicamente a gente vai fazer um estudo sobre a vida de Enoque. Eu vou tentar resumir, porque a gente vai ler muitas passagens do Patriarcas e Profetas capítulo 6. É um resumo do resumo, então é bem curtinho mesmo. Recomendo aos irmãos que tiverem interesse de conhecer, de entender mais a história de Enoque. Vai lá no aplicativo, tem a parte lá, audiobooks, EGW Books, que são os livros da Ellen White, são os livros em áudio. Então você escolhe lá Patriarcas e Profetas, capítulo 6, você vai ouvir todo o capítulo 6, e lá vai estar falando a história de Enoque, e vão ter esses textos que a gente vai estar lendo hoje. O primeiro texto, primeiro a gente vai entender a composição do mundo naquela época, antes do dilúvio. Patriarcas e Profetas, capítulo 6. A descendência de Caim, espalhando-se do lugar em que a princípio se estabeleceu, dispersou-se pelas planícies e vales onde os filhos de Sete haviam habitado. E os últimos, para escamparem de sua influência contaminadora, retiraram-se para as montanhas, e ali fizeram sua morada. Enquanto durou essa separação, mantiveram a sua pureza, em sua pureza o culto a Deus.
mas com o decorrer do tempo arriscaram-se pouco a pouco misturar-se com os habitantes dos vales. Então aqui uma clara distinção, como andar com Deus. A gente vai ver isso na vida de Enoque, mas já tem um ponto aqui já, e é um ponto que a gente falou no vídeo de ontem, com relação a julgo desigual, e no vídeo de anteriormente também com relação a julgo desigual, com relação a relacionamentos. Os crentes, eles estavam ali nas planícies e nos vales, então os filhos de Caim foram até lá, habitar lá também. E eles, para eles se manterem puros, eles se afastaram dali, eles não mais moravam ali. Eles moravam em lugares afastados daquela influência contaminadora. Eu não vou me aprofundar muito no tema, mas entra muito na questão de morar em grandes cidades. Você está morando em grandes centros, a gente está rodeado do pecado, rodeado de pessoas que estão corrompidas pelo pecado, muitas dessas pessoas que não querem ouvir de Deus, que não querem papo com Deus, e isso acaba por nos levar a quebrar a nossa pureza com relacionamento a Deus. Eu acho que eu trouxe um texto referente a isso da vida de Enoque. Então, o lugar em que eu habito, as coisas que eu faço, aonde eu frequento, tudo isso vai influenciar no meu caminhar com Deus. Se eu estou andando em lugares que acontecem coisas, onde vão pessoas que não estão próximas a Deus, que não querem saber de Deus, que me afastam de Deus, eu tendo a não andar mais com Deus. Então, para eu me manter puro, eu acabo me afastando. A gente vai ver um pouco melhor sobre isso. Não é para me afastar para nunca mais ter contato, mas me afastar para não me contaminar. Os filhos de Sete, atraídos pela beleza das filhas dos descendentes de Caim, desagradaram ao Senhor, casando-se com elas. Muitos dos adoradores de Deus foram seduzidos ao pecado, pelos engodos que constantemente estavam agora diante deles, e perderam seu caráter peculiar e santo. Então, a partir do momento que aqueles homens que estavam no vale passaram a ver as filhas de Caim ali, bonitas, formosas, e aí eles começaram a ir até lá, se relacionaram, casaram-se, ficaram ali naquele ambiente, então eles passaram a corromper a sua moral, eles passaram a abandonar os princípios de Deus, eles começaram a se afastar de Deus. Então, e aqui mais um ponto importante, né, que a gente conversou no vídeo de ontem, que é com relação ao desejo sexual. Os homens viram, se sentiram atraídos e foram até lá. E aí, no meio do pecado, o pecado que muitas vezes é prazeroso nessa terra, então as pessoas sentem muito prazer em cometer pecado e fazer pecado. Tanto é que a gente já viu também em outra reflexão que eles publicavam os pecados deles aqui. Então, tudo isso aqui vai influenciando nas coisas erradas em que estava acontecendo ali. E a corrupção do homem acontecendo. Misturando-se com os depravados, tornaram-se semelhantes a eles, no espírito e nas ações. As restrições do sétimo mandamento eram desatendidas, e tomavam para si as mulheres de todas as que escolheram. Ou seja, a partir daquele momento eles começam a transgredir o sétimo mandamento. Eles começam a ter relação com várias mulheres, elas começam a não ter mais o respeito com o casamento. Tudo isso porque viram o que era agradável aos olhos e seguiram aquilo que era agradável aos olhos deles. Então é importante aqui para a gente tomar cuidado com aquilo que nós vemos. E aqui a gente pode ir mais além em todas as avenidas da alma, aquilo que nós vemos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós sentimos, o nosso olfato, aquilo que nós comemos, tudo isso são caminhos que me levam a me afastar de Deus. Então eu querendo andar com Deus, como foi a pergunta do irmão, eu querendo andar com Deus sendo humano, eu tenho que me afastar daquilo que me afasta de Deus. Eu tenho que cortar relacionamentos, cortar hábitos. Então aquilo que eu assistia, eu não assisto mais. Aquilo que eu fazia, eu não faço mais. As pessoas com quem eu andava, eu já não ando mais. Não da mesma maneira. A gente vai ver para frente. E agora já entrando na vida de Enoque ainda. Patriarcas e Profetas, capítulo 6. A gente só vai ler o capítulo 6. De Enoque está escrito que ele viveu 75 anos e gerou um filho. Depois disso andou com Deus 300 anos. Durante aqueles primeiros anos, Enoque amara e temera a Deus e guardara os seus mandamentos. Então, desde os primeiros anos de Enoque, a gente já vê ali claramente que ele amava a Deus e que ele guardava os mandamentos de Deus.
até ele ter o filho dele. E aqui segue. Mas depois do lançamento do seu primeiro filho, Enoque alcançou uma experiência mais elevada. Foi atraído a uma comunhão mais íntima com Deus. Compreendeu mais amplamente suas obrigações e responsabilidades como filho de Deus. E quando viu o amor do filho para com o pai, sua confiança singela em sua proteção, quando sentiu a ternura profunda e compassiva de seu próprio coração por aquele filho primogênito, aprendeu uma lição preciosa do maravilhoso amor de Deus para com os homens, no dom de seu filho, e a confiança em que os filhos de Deus podem depositar em seu Pai Celestial. Então isso aqui é muito importante, e que muitas vezes a gente não para pensar e não consegue enxergar, mas o fato de ser pai, ser mãe, nos faz compreender um pouco mais do amor de Deus. Quando a gente vê aquele nenenzinho, aquela criancinha que é totalmente dependente de você, que se agarra em você, que confia em você. E Enoque, observando esse relacionamento dele com o filho primogênito dele, ele começou a compreender um pouco melhor o amor de Deus com os seres humanos. Ele sendo o filhinho pequeno, o bebezinho, que precisava de todos os cuidados, e Deus sendo o pai, aquele que cuida, aquele que está presente, aquele que está sempre pronto a fazer o que for necessário pelo filho. O infinito e insondável amor de Deus, mediante a Cristo, tornou-se o assunto de suas meditações dia e noite, e com todo o fervor de sua alma procurou revelar aquele amor ao povo entre o qual vivia. Então aqui agora um ponto-chave na questão de como andar com Deus. Bom, mais uma vez o vídeo parou porque faltou a memória do celular. Agora acho que eu resolvi o problema de uma vez por todas. Bom, voltando ao raciocínio, um ponto-chave com relação à história de Noé, de Enoque, de como andar com Deus. Naquele ponto em que ele consegue compreender o amor de Deus, em que ele começou a compreender o amor de Deus, em que ele como criança e Deus como pai, ele necessitando de Deus, ele passou a meditar em cima desses temas de dia e de noite. Era tema da meditação constante dele. Então, como andar com Deus? Primeiro, compreender a minha realidade como filho de Deus, como pecador, como quem necessita de Deus, para que eu possa fazer algo que seja bom. Não, eu não posso fazer nada sozinho, nada de bom, se não for através de Deus. Então, reconhecendo isso, entendendo isso, ele passou a buscar a Deus de dia e de noite. E aí, seguindo os textos aqui. O andar de Enoque com Deus não foi em arrebatamento de sentidos ou visão, mas em todos os deveres de sua vida diária. Não se tornou um eremita, excluindo-se inteiramente do mundo, pois tinha uma obra a fazer para Deus no mundo, na família e em suas relações com os homens, como esposo, como pai, como amigo, como cidadão. Foi ele um servo do Senhor, constante e inabalável. Então, aquele ponto que eu falei, ele se retirou da cidade, ele morava nas montanhas, mas os deveres dele não foram abandonados, ele não se tornou eremita, ele não se escondeu. Ele se afastou para que a influência do meio não o contaminasse, mas ele ia lá constantemente, depois de meditar, orar, de estar na presença de Deus, de buscar a Deus, de ter a comunhão diária dele com Deus. Ele ia até as cidades para pregar, para levar a mensagem, porque as pessoas conheciam ele ali. Quantos daqueles que eram ali da descendência de Sete, que não saíram para ir para a cidade, porque se casaram com as mulheres, com as filhas de Caim, porque estavam passando a viver nas cidades? Então ele ia até as cidades e ele começava a pregar para aquelas pessoas. Tudo aquilo que ele aprendia em meditação, que ele estudava, que ele buscava na comunhão de Deus, ele passava agora nas cidades. Eu não sei na cidade de vocês, mas normalmente tem na cidade sempre uma pessoa que fica marcada, porque ela parece um doido, que sai andando na cidade com a Bíblia na mão e falando que Jesus vai voltar. Eu, quando era pequeno, conheci uma pessoa aqui na minha cidade que fazia isso. E eu
me tornei cristão com 20 anos e eu pensava que ele era um doido. E quantos exemplos disso a gente não vê aí por aí no mundo afora, no mundo de hoje, e são taxadas como loucas também. E Enoque, naquele tempo, ele era taxado como doido porque ele fazia isso. Ele se retirava, tinha sua comunhão diária, ele, depois da sua comunhão diária, depois de buscar a presença de Deus, depois de ter esse relacionamento com Deus, de realmente andar com Deus, ele fazia o que uma pessoa que anda com Deus faz. Ele levava a Deus às pessoas. Ele pregava a mensagem fora. Ele mostrava o caráter de Deus na vida dele. Não porque ele era bom, não porque ele era... enfim. Mas porque quando ele andava com Deus, ele permitia que Deus atuasse através dele. Então ele começava a fazer aquilo que era bom. Enoque era um homem de espírito forte e altamente cultivado e de extenso saber. Era honrado com revelações especiais de Deus. Todavia, estando em constante comunhão com o céu, achando-se sempre diante dele a intuição da grandeza e imperfeições divinas, foi um dos homens mais humildes. Quanto mais íntima a ligação com Deus, mais profunda era a intuição de sua própria fraqueza e imperfeição. Quanto mais próximo eu ando de Deus, mais eu vejo quão errado eu sou, quão imperfeito eu sou, quão impuro eu sou. Eu me torno mais humilde. Não é aquela falsa humildade, ai meu Deus, como eu sou humilde, coitadinho de mim. Não, é uma humildade genuína, que nascia no coração de Enoque por ele ver o quão ruim ele era por ser um pecador. E quão dependente de Deus ele era. E ele buscava mais a Deus ainda. E isso fazia andar constantemente com Deus. E acho importante aqui quando fala nesse ponto. Era um homem de espírito forte e altamente cultivado, e de extenso saber. Era um homem honrado com revelações especiais de Deus. Tem no livro Patriarcas e Profetas, mas a gente vai ver na Bíblia, lá no livro de Judas. Judas só tem um capítulo, fica bem antes de Apocalipse. Depois de 3 João, Judas. O verso é o verso 14. Quanto a estes, foi o que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades. E algumas traduções falam: Eis que vem o Senhor com os seus santos anjos. Verso 15: Para executar juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que os ímpios pecadores proferiram contra ele. Então aqui a gente vê que Enoque, antes da primeira vinda, ele já tinha recebido a visão da segunda vinda de Jesus, vindo com seus santos anjos com poder e grande glória, para fazer juízo. Então Enoque foi o primeiro a receber a revelação da segunda vinda de Jesus. E Espírito de Profecia de novo, Patriarcas e Profetas, capítulo 6. Ele foi destemido reprovador do pecado. Enquanto pregava ao povo de seu tempo o amor de Deus em Cristo, e insistia com eles para abandonarem seus maus caminhos, censurava a iniquidade prevalecente e advertia os homens de sua geração de que o juízo cairá sobre o transgressor. Então, quando eu ando com Deus, eu adverto as pessoas do pecado. Eu começo a mostrar para elas o quão ruim o pecado é. E eu começo a mostrar Cristo para elas. Começo a mostrar as consequências do que elas estão fazendo para elas. E agora o último texto aqui de Patriarcas e Profetas, capítulo 6. Homens daquela geração zombaram da loucura daquele que não procurara juntar ouro ou prata ou adquirir posses neste mundo. Mas o coração de Enoque estava nos tesouros eternos. Ele estimava a cidade celestial. Então, mais do que tudo, Enoque ele não tinha preocupações terrenas com o que ter aqui, com juntar os bens aqui, com... agora comprei a minha casa. Comprei a minha casa, já tenho uma casa, agora eu fiz minha casa de 3 andares. Agora eu já comprei uns 3 carros, vou comprar minha casa de campo, eu vou procurar um emprego melhor, vou procurar... Esse tipo de preocupação Enoque não tinha. De ficar juntando coisas aqui nessa terra. A preocupação dele estava em ajuntar tesouros no céu. Que deve ser a minha e a sua preocupação quando andamos com Deus.
nós esquecemos das coisas aqui desse mundo para olharmos para as coisas do alto. Nós passamos a viver diferentemente, nós passamos a viver como loucos por não olhar para as coisas daqui. E aí, o último verso para encerrar essa reflexão de hoje, Hebreus capítulo 11, verso 5. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. O testemunho de Enoque agradou tanto a Deus que ele foi transladado. Andar com Deus é isso, é viver com Deus, é meditar em Cristo dia e noite, é pregar a mensagem, viver a mensagem, não esquecer dos nossos afazeres domésticos, nos afastar daquilo que é mal, não estar rodeado do pecado ao nosso redor. Isso é andar com Deus. E eu espero que tenha ajudado ao irmão Isaac na pergunta dele de como andar com Deus. O vídeo se estendeu um pouquinho, mas tinha muita coisa para falar ainda, então recomendo o estudo do livro Patriarcas e Profetas, capítulo 6. Convido agora o irmão que puder fechar os olhos para orarmos. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez podemos abrir a Tua Palavra e podemos estudar, Senhor. Pai querido, te pedimos que o Senhor esteja nos conduzindo a fazer a Tua vontade, Senhor. Que o Senhor nos ajude a andarmos contigo, Pai. Possamos sempre nos lembrar de meditar de dia e de noite na Tua Santa Palavra, no santo amor de Jesus, no sacrifício dele aqui por nós. E que possamos, Senhor, cada dia morrermos nós para que Cristo viva através de nós, Senhor. Que possamos, Senhor, nos ocupar com os nossos afazeres aqui, de levar a palavra, não nos negligenciarmos nenhum dos nossos deveres como pai, como esposo, como cidadão da sociedade. Possamos sempre fazer tudo, Pai, conforme a Tua vontade aqui nessa terra, Senhor amado, dando um bom testemunho do Teu santo nome e da transformação que o Senhor fez em nós, Senhor amado. Porque somos imperfeitos, somos falhos e sem Ti nada somos, Senhor. Pai querido, te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.